Boa noite, bem-vindo ao Live Relações com Alma. Eu sou a Céu Gomes e se calhar já costumas acompanhar os nossos diretos de quintas-feiras às 21h30. Este direto faz parte do projeto Relações com Alma e tem como missão impactar de forma positiva e transformadora a vida das pessoas através dos relacionamentos. Então deixa-me ver se já estás aí desse lado, se estás a conseguir ouvir e ver nas melhores condições e se já estás aí desse lado, diz-me, está bem? Põe um comentário, põe um like, para que eu perceba se estou a conseguir chegar à tua casa nas melhores condições. Olá, Célia Ribeiro, bem-vinda, muito bem-vindos. Bem, já estou a ver que estou a conseguir chegar nas melhores condições à tua casa, onde quer que tu estejas. E na semana passada o direto foi acerca da síndrome de Dom Juan. E durante estes dias, durante a semana que passou, recebemos algumas mensagens, alguns e-mails e até estive com algumas pessoas que disseram que de alguma forma se identificaram algumas experiências da sua própria vida nas quais entraram figuras semelhantes àquelas que estive a descrever, sejam mulheres ou sejam homens, ou seja, tinham tido Dom Juans na sua vida. Bem, então hoje o tema é um bocadinho diferente. E vou dar aqui as boas noites à Gena Sá, muito boa noite, ao José, olá José Machado, bem-vindo, bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é terapia para mim, não obrigada. E decidimos, de resto, fazer um direto acerca desta vertente mais terapêutica, mais clínica, porque tenho percebido que há muitas pessoas que têm dúvidas relativamente ao que é a abordagem psicológica, o que é a terapia ou a psicoterapia. E é sobre terapia psicológica que vamos hoje falar, está bem? Alguns mitos, esclarecer alguns mitos que existem. Mitos são ideias nas quais acreditamos e que não correspondem à realidade. Então vou esclarecer alguns desses mitos e vou, se calhar, fazer com que consigas perceber um bocadinho mais de que forma é que a psicoterapia pode ajudar a ti ou outras pessoas da tua família, da tua empresa, aos teus amigos. Então, se achares que este direto pode ser útil a outras pessoas, partilha agora, está bem? É um vídeo certo para partilhares na tua wall este direto. Bem, então, muito boa noite, Francisco Cunha, bem-vindo. Maria Barroso, Maria Soares, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, talvez já tenhas ouvido falar, enfim, das estatísticas em relação ao nosso país no que diz respeito à doença mental. Então, se calhar é importante percebermos que o país que na Europa tem mais casos de doença mental é o nosso. Também, se calhar é importante perceberes que o medicamento, um dos medicamentos que mais se vende, a classe de medicamentos que mais se vende, são os psicofármacos. Então, estes medicamentos, com estes nomes complicados, que ajudam a dormir, que ajudam nas depressões, que ajudam na ansiedade, são medicamentos que atuam ao nível do sistema nervoso central. E são medicamentos que são amplamente consumidos e prescritos pelos nossos médicos. Bem, então isto quer dizer qualquer coisa. Os 13 milhões de embalagens que foram prescritas, embalagens destes medicamentos, que foram prescritos nos 3 últimos anos, são reveladoras. Bem como também os 216 milhões de euros gastos neste tipo de medicação apenas no ano anterior, ou seja, apenas em 2016. Isto quer dizer que os problemas de saúde mental, de doença mental, são importantes no nosso país. 25% dos portugueses têm depressão e um pouco menos, à volta de 20%, têm perturbações de ansiedade. Então, se calhar, é importante falar sobre a psicoterapia como uma alternativa terapêutica para estas situações. E vou aqui saudar mais algumas pessoas que acabaram de entrar. Olá, Lucinda Vinhas, muito boa noite. Olá, Edith, beijinho, Edith. Muito obrigada pelas tuas partilhas relativamente aos direitos. Anabela, beijinhos, beijinhos, beijinhos para matozinhos. Sandra Castro, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Para quem está pela primeira vez neste direto, Céu Gomes, psicóloga, e estes diretos fazem parte do projeto Relações com a Alma. Então vamos aqui assim aprofundar um bocadinho este tema.
Não são só os adultos que se medicam imenso, claro, com prescrição médica, na maior parte dos casos, mas também os adolescentes. E um relatório que foi apresentado na semana passada, é muito recente, apresenta dados preocupantes relativamente à medicação na adolescência. E quando eu digo preocupantes, querem dizer que jovens que têm apenas 17 anos já são grandes consumidores deste tipo de medicação, dos psicofármacos. Ou seja, 22% dos jovens com esta idade consomem psicofármacos. Repara, qual é aqui o problema? Se calhar estás a pensar, ok, estão deprimidos, ok, têm problemas de ansiedade, então se calhar mais vale medicarem-se. Sim e não. O cérebro só está amadurecido aos 18 anos, tanto quanto a ciência até hoje explica. O que significa que quando nós introduzimos estes químicos, nós estamos a alterar não só a bioquímica cerebral, como provavelmente a evolução natural, enfim, comum, perfeitamente natural que aquele cérebro iria ter. Estamos a introduzir um funcionamento artificial. Mais que isso, muitas vezes as medicações, e vamos falar também um pouquinho acerca em geral delas, porque quem deve prescrever, ou seja, fazer o receituário da medicação, deste tipo de medicação, é um psiquiatra, está bem? Poderá acontecer com o médico de família ou que faça, mas deve ser um psiquiatra, que é especialista em doença mental e prescreve medicação. De qualquer forma, há aqui uma característica importante associada a estas medicações. Para além de deverem ser sempre prescritas por médicos, psiquiatras de preferência, muitas vezes criam dependência. Está bem? Então, do que te vou falar hoje é de outras formas de conseguires encontrar o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, sem ser preciso haver a associação à medicação. Embora haja sempre casos, e quero que a ressalva fique aqui bem presente, fique bem presente na tua mente, há casos em que é mesmo necessário fazer medicação, mas sempre fazer a conciliação com a psicoterapia. Então deixa-me só dizer-te que não consigo responder às mensagens privadas, está bem, durante os diretos, é habitual tentarem, só no final irei poder responder. Bem, então, olá Fernanda Ramoa, beijinho, para Braga penso eu, Nuno Oliveira, beijinho, olá, exatamente, já estou a ver quem é Nuno. José Afonso, e olá Daniela, bem-vinda também. Obrigada Daniela. Bem, então, o que é que acontece? O que é isto da psicoterapia? A psicoterapia é uma terapia psicológica que é levada a cabo por um psicólogo e que visa trabalhar questões que têm a ver com emoções, têm a ver com desajustes, com desequilíbrios, com perturbações ou distúrbios, se quisermos, que a pessoa está a sentir. Sejam depressões, sejam perturbações de ansiedade, sejam oscilações de humor, sejam situações de conflito vividas com a família, com o mundo, seja lá o que for, que altera o funcionamento psíquico, que desequilibra aquele indivíduo, aquela pessoa. Bem, se calhar até agora não há nada assim de grande novidade, não é? Se calhar já sabias que é uma terapia levada a cabo com este objetivo, não é? Agora, às tantas, e é comum haver esta ideia pré-concebida, não é? Que é um dos mitos associados à psicoterapia, que a psicoterapia é igual à psicanálise. Então, nos filmes americanos, não é? É muito comum nós vermos o psicanalista, e muitas vezes é de facto um psicanalista, já vou explicar o que é que isto quer dizer, sentado, com um caderninho, tirar anotações e uma marquesa na qual está o paciente, não é? Bem, isto é o típico quadro que nós recordamos dos filmes americanos. Pois bem, a verdade é que a psicanálise é uma das correntes, uma das abordagens teóricas que podem ser adotadas pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, já que há psiquiatras também que fazem psicoterapia. Então, não é igual a terapia, ou seja, tu podes ter ajuda psicológica, podes ter consulta de psicologia, fazer psicoterapia com um psicólogo que tenha uma abordagem completamente diferente desta, ok? Então, primeiro mito, a consulta psicológica, a psicoterapia não é igual à psicanálise.
Tá? A psicanálise é só uma das abordagens possíveis, está bem? E não a única. E vou espreitar aqui os vossos comentários. Vão fazendo comentários, se está a fazer sentido ou não para vocês, questões que vos possam surgir, está bem? Durante a abordagem que vou fazendo. Olá, Natália, beijinho. Carmo, boa noite também. Ok. E se acharem que este direto pode ser útil a outras pessoas, não hesitem em partilhá-lo, está bem? Vão partilhando porque é importante. Bem, então, sabemos já que a consulta psicológica, a psicoterapia ou a terapia psicológica, como tu quiseres chamar, não é igual à psicanálise. Agora, independentemente da abordagem que o psicólogo possa utilizar, está bem? Há sempre alguns aspectos em comum. Há sempre uma aliança, uma relação terapêutica que é estabelecida entre o paciente, não é? E o psicólogo. Depois, há necessariamente comunicação, não é? Um espaço de diálogo em que vão ser comunicadas e partilhadas as informações, os sintomas, toda uma série de questões que são inerentes àquilo que leva aquele paciente a procurar ajuda, está bem? E depois há sempre lugar a uma avaliação, a um diagnóstico que vai dar lugar a uma intervenção terapêutica, está bem? Um plano de intervenção que é variado consoante a situação, consoante o paciente, enfim, há uma série de fatores aqui associados. Agora, há um mito também, por vezes muito comum, que tem a ver com a eficácia da psicoterapia. E muitas vezes as pessoas chegam junto de mim e dizem-me: ok, então, mas isso vai demorar muito tempo, não é? Porque nós temos esta pressão, não é? De luta contra o tempo e queremos soluções rápidas. Bem, a verdade é que também as terapias psicológicas têm evoluído. Assim, existem já terapias breves, e quando eu digo breves, não posso dizer exatamente quanto tempo ou quantas consultas é que leva determinada perturbação, depende da situação e da pessoa em si. Mas não são necessariamente processos que demoram meses ou anos, está bem? Que era aquilo que nós estávamos habituados a ver muito nos filmes americanos e por aí fora, está bem? Não tem que ser assim. Há terapias breves e, com o breve, podem ser meia dúzia de sessões, podem ser mais do que meia dúzia, podem ser menos e podem ser espaçadas ou não no tempo. Então, aquela ideia de que, ok, é qualquer coisa que vai durar para a vida toda, não é verdade, já não é verdade. E então o que é que eu te peço? Se vires que há aqui determinadas ideias, conceitos prévios que tu tinhas, que já estão desatualizados, faz como o nosso computador, não é? Que todos os dias, e telemóvel, faz uma atualização. Então, procura atualizar, está bem? Aquilo que tu achavas que afinal já não corresponde à realidade, atualiza, está bem? Que é importante para poder chegar a melhores soluções para ti, para os teus amigos, para a tua família. E vou espreitando os vossos comentários. Olá, Beatriz, beijinho para Braga. Um beijinho grande. Tonisha, beijinho. Obrigada, Tonisha, pelo elogio. Graça, beijinho também para ti, para Santos Tirso, se não me falha a memória. Boa, muito bem. Outro mito muito comum, e esse sim evita ou impede muitas pessoas de chegar à terapia, que é a psicoterapia é para pessoas malucas, com perturbação. Bem, vamos abalar por completo esse conceito prévio, esse mito. Reparem, muitas pessoas associam a doença ou perturbação mental àqueles hospitais psiquiátricos que têm mais de 40 anos, em que, e até filmes sobre isso, não é? Enfim, vão passando por vezes na televisão, e antes passavam imenso, quando ainda não havia televisão por cabo e poucos canais, passavam sempre os mesmos filmes, e havia uma série de filmes com hospitais psiquiátricos que eram aqueles casos mais graves, mais crónicos, quando ainda não havia nem tecnologia para compreender o cérebro, a mente humana, como é que tudo isto funciona, não havia nada. Então estamos a falar há 40, 50 anos atrás. Então, nessa altura, sim, realmente não havia grande solução para as perturbações. Hoje em dia existem muitas soluções. Então, repara, quem procura ajuda é quem está consciente de que dela precisa. Logo, esse estado de consciência não permite que tu te intitules ou que intitules a alguém que procura ajuda, não é? Como alguém que não está bom da cabeça. Não. O que acontece é que há algo que precisa de ser melhorado, há algum desajuste e a própria pessoa reconhece isso, porque algo essencial para a psicoterapia é que o próprio paciente, não é, queira melhorar, queira evoluir.
E eu só vou querer melhorar ou evoluir se eu reconhecer em mim que alguma coisa não está bem. Está bem? Se eu tiver, por exemplo, excesso de peso, eu só vou fazer algo para reduzir o meu peso se eu achar que o meu peso é qualquer coisa que me prejudica. Se eu achar que estou muito bem assim e me sentir bem dessa forma, e até tiver algum benefício pelo facto de estar dessa forma, eu não vou fazer absolutamente nada, logo não vou procurar ajuda nenhuma. Ok, vou ler aqui uma pergunta do Nuno Oliveira. Qual é a minha opinião sobre a hipnoterapia? Boa. Nuno, a hipnoterapia é algo verdadeiramente transformador. É uma ferramenta que pode ser verdadeiramente transformadora. Porquê? A hipnoterapia, bem utilizada como ferramenta para alguém que sabe manejá-la devidamente, que sabe identificar o que é que está a fazer e onde é que está a ir, com o que é que está a mexer, é incrível. E aí sim, consolidando, ou melhor, conciliando a hipnoterapia com PNL, com o coaching e com a terapia, que por vezes também é útil, cognitiva ou comportamental, no meu caso, eu consigo excelentes resultados. Então sim, e para a frente iria falar disso, mas falo já agora. A minha opinião acerca é francamente positiva, porém, é preciso ser levada a cabo por alguém que saiba muito bem o que está a fazer. Porque não devemos nunca, e esse é o nosso código de ética, não é? O código de ética dos psicólogos, e um psicólogo em Portugal, para exercer, está inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses, está abrangido por um código de ética, e nós não podemos nunca ter qualquer tipo de ação com o nosso paciente, com o nosso cliente, que possa provocar danos, está bem? Que possa ser mais prejudicial do que ser, enfim, vantajoso. Okay? Então sim, a minha opinião é francamente positiva, com a devida restrição, ou seja, quando é levada a cabo uma terapia, uma ferramenta integrada e é levada a cabo por alguém que é capacitado para realizar. Bem, então, de facto, a psicoterapia não é para malucos. Se algum amigo teu te disser isso, a propósito de uma ida tua a um psicólogo ou uma psicóloga, tu vais explicar a esse teu amigo que ele simplesmente tem pouco conhecimento, está bem? Trata-se disso, trata-se de ter pouco conhecimento acerca, caso contrário, ele não faria essa afirmação. Noutros países, nos Estados Unidos e outros, o psicólogo, a psicoterapia é uma área, uma especialidade como a ginecologia, a medicina dentária e por aí fora. Em Portugal ainda temos um longo caminho a percorrer até chegar lá. O que é preocupante porque o consumo de medicação deste tipo para estes problemas é elevadíssima e os casos são inúmeros, o que significa que há um trabalho a fazer, que é preciso não só tratar, mas também prevenir, está bem? Mas isso seria para outro direto. Eu vou aqui espreitar. Olá, Cláudia, beijinho! Sim, Cláudia, faço. Sim, Cláudia Machado. Faço sim. Sandra Castro. A emissão está com cortes, Sandra. Tenta, não sei se há mais alguém que esteja com problemas na emissão. Tenta sair, Sandra, e volta a entrar, que às vezes é da ligação à internet. Fátima, olá, Fátima Silva, beijinho. Bem-vinda, Fátima. Muito bom ver-te, Fátima Silva. Beijinho para Braga. Bem, então, só referir aqui um aspecto importante também, que é, a psicoterapia não é apenas para situações que de alguma forma são negativas, para desequilíbrios, para quando não estamos bem, mas pode ser também para capacitar, para trabalhar, vamos imaginar, a autoestima. Isso não quer dizer que o facto da pessoa trabalhar a autoestima, que a sua autoestima estivesse mesmo muito em baixo. Poderia estar, mas poderia não estar. Poderia ser apenas algo que eu quero trabalhar para ganhar confiança. Como, por exemplo, alguém que quer falar em público e tem essa dificuldade. Então, não está em desequilíbrio emocional por causa disso. Até nem tem que fazê-lo diariamente, mas quer elevar a fasquia, quer sair da sua zona de conforto, quer capacitar-se para isso. Então, há psicólogos a trabalhar com desportistas, com atletas de várias áreas, enfim, até com jogadores de póquer, vejam bem. Portanto, há um papel positivo, ou seja, há uma capacitação que pode ser levada a cabo também pela psicologia, misturando um bocadinho com os modelos do coaching, que é muito, muito positivo.
A emissão está perfeita, Michelle. Obrigada. Beijinho, Michelle, para ti também. E obrigada pelo teu feedback da emissão, que fico já a saber que estou a chegar em boas condições. Tonisha, Gaia. Ouve-se bem em Gaia. Ok. Então, às vezes é mesmo da ligação de alguém que está com uma net com alguns problemas. Obrigada, Carla. Carla Freira. Beijinho também para ti. Um outro mito muito comum é... Ok, então, a psicoterapia é como falar com os amigos. E diz-me se já ouviste isto, não é? Se já te aconteceu. Nuno, obrigada. Muito obrigada, Nuno. Beijinho para ti também. Ok. Paulo, estás-me a fazer uma questão que tem mais a ver com... certo. Como é que tu podes abrir o teu coração para amar? Bem, olha, Paulo, é um tema diferente, está bem? É um tema diferente. É preciso perceber porque é que não estás a conseguir amar. A psicoterapia pode ajudar-te, sim. Podes também fazer isso de outra forma. Se porventura não quiseres fazer psicoterapia, podes fazê-lo através das meditações guiadas de relações com a alma. Então, Paulo, caso pretendas, no final deste direto o Mário vai colocar o link das meditações guiadas, e as meditações guiadas que o Mário e eu concebemos permitem trabalhar vários temas, e um deles é a capacidade de amar. Está bem? Então, há vários temas, sai uma por semana, e tu podes trabalhar várias problemáticas em ti mesmo, se tiveres, enfim, apetência para isso. Mas se quiseres, falamos melhor no final, está bem, Paulo? Podemos falar melhor no final acerca disso. Bem, então, a psicoterapia é igual a falar com os amigos. E se calhar vocês já ouviram isto, não é? Até já ouviram pessoas a dizer: eu sou muito bom a ouvir, sou quase como um psicólogo. Bem, então vamos lá ver. Não é pelo facto de nós sabermos, por exemplo, identificar qual é o problema que o nosso carro tem, que somos mecânicos, certo? Levamos ao mecânico e, enfim, é ele que vai fazer essas reparações, a não ser que nos formemos nessa área. Então, se não for o caso, não somos de facto as pessoas certas para fazer essas reparações complicadas. Então aqui é a mesma coisa. Podes ter amigos fantásticos, ainda bem que os tens. Amigos que te ouvem, que te apoiam, que te desafiam até a chegar mais além. Ótimo. E já é muito bom se assim é. Agora, repara, qual é a diferença? Um psicólogo vai ouvir-te de forma parcial. Ele domina técnicas que trabalhou, treinou, aprendeu durante pelo menos 5 anos ou mais. Tem também um código deontológico que orienta a sua prática. Está obrigado ao sigilo profissional. Vai identificar o teu problema, a tua situação ou a ausência dele, fazendo um diagnóstico. E vai também propor-te um plano de tratamento. Então, se calhar, é bem diferente de uma conversa com um amigo. Aspecto importante, não é suposto o psicólogo dar-te conselhos, enquanto que os teus amigos é o que mais vão fazer. Com a melhor das intenções, eles vão dizer-te aquilo que funcionou bem para eles. Será que vai funcionar bem para ti? Pensa só no que sente alguém que está incrivelmente deprimido, embaixo, sem energia, sem vontade de fazer seja o que for, e todas as pessoas à sua volta lhe dizem: anda a sair, vamos rir, vamos divertir-nos. Esta pessoa não consegue sequer sair da cama, por exemplo. Repara. Então, há outras formas, há outras estratégias que, obviamente, alguém treinado poderá, enfim, trazer para cima da mesa para conseguir alterar, modificar, desde que esta pessoa esteja minimamente motivada na mudança, ou para a mudança. Então, vamos mais uma vez fazer aqui um update de um mito, que é a psicologia, o psicoterapeuta é muito diferente do amigo, mas ainda bem que tens bons amigos. Isso é muito, muito bom. Vou aqui espreitar os vossos comentários. Ok? Obrigada, Paulo. Isso. A meditação é realmente excelente, Edith, sim senhora. Andreia também, gostas das nossas meditações. Boa. Beijinho para a Penafiel, para a Célia. Ok. Bem, então agora vou tocar aqui um tópico importante, que tem a ver com a questão da medicação e da psicoterapia. Uma ressalva importante: se estás a tomar medicação psicotrópica para as depressões, para as ansiedades, seja lá para o que for, continua a tomar. E se porventura quiseres fazer alguma alteração, alguma modificação, fala com o teu médico, está bem? Agora, vamos ver o que é que acontece quando nós introduzimos medicação, por exemplo,
Imaginem que vocês vão ao médico de família, e eu recebo muitos clientes que tomam medicação para dormir, os hipnóticos, para induzir o sono, porque num determinado momento da vida tiveram um episódio de mais stress, mais trabalho, andavam um bocadinho mais saturados, por exemplo, e o que é que aconteceu? O médico de família prescreveu um medicamento para dormir. A partir dali, o que é que acontece? A pessoa começa a tomar um medicamento e, em muitos casos, fica dependente daquele medicamento, já não dorme sem a pastilha. Bem, o que é que a medicação faz? Na maior parte dos casos, o que ela faz é faz desaparecer o sintoma. Então, qual é que era o sintoma aqui? A pessoa não conseguia dormir, estava agitada ao deitar, não é? Deitava-se na cama, vira para um lado, para o outro, horas, e não conseguia adormecer. Por exemplo, está bem? Então, este sintoma com o medicamento vai desaparecer, é verdade. A pessoa toma o medicamento e cai para o lado. Okay? Convém que esteja junto à cama, não é? Porque aquilo por vezes é bem rápido. De manhã, como é que ela se sente? Pesadíssima, muitas vezes apática e demorando muitas horas até despertar, ou seja, acorda mas ainda está meio a dormir. Há um equilíbrio que é alterado, não é? O nosso equilíbrio biológico é alterado pela presença daquele químico. Claro que há casos em que é mesmo necessário, outros há em que a pessoa começa a tomar porque teve uma fase difícil e a certa altura acaba por fazer daquilo modo de vida, porque depois é muito difícil recuperar, está bem? Voltar ao equilíbrio anterior, vai dar trabalho, vai implicar noites em claro e muitas vezes nós não queremos isso. Então esta tendência de procurar rapidamente a medicação, antes de procurar, por exemplo, só um exemplo, alguém que não consegue adormecer, muitas vezes o que é preciso perceber? O que é que está a pôr a pessoa alerta? Pode ser uma reunião que vai ter no dia seguinte, pode ser um negócio que está a recear que corra mal, pode ser o exame que o filho vai ter, pode ser simplesmente fazer exercício antes de deitar e ficar demasiado ativado, está bem? Há uma série de possibilidades, pode ser porque tem ataques de pânico durante a noite e aí é necessário fazer tratamento, fazer psicoterapia, é muito importante mesmo, porque o que vai acontecer com o medicamento é que vai retirar o sintoma do pânico, mas não resolve o pânico, o motivo que desencadeou vai se manter. O que significa que é isto, muitas vezes, que os medicamentos fazem. Fazem desaparecer o sintoma. É quase como um ilusionista, não é? Na magia. O ilusionista o que é que faz? Faz magia, não é? Então, a pastilha faz desaparecer magicamente os sintomas. Qual é que é o problema muitas vezes? O problema original está lá. O que desencadeou está lá. Então, é fácil perceber que quando a pessoa deixa de tomar pessoa, às vezes o adolescente, não é? Deixa de tomar um medicamento, o problema volta. E muitas vezes volta com mais força, porque andou ali apenas adormecido. Então o que é preciso? É antes de enverdar logo pelos químicos, e atenção, se te recetaram um medicamento há 1 ano ou 2, é porque é para 1 ano ou 2, não é para tomares agora. Deve ser prescrito agora, porque a tua condição de hoje pode ser diferente há 1 ano ou 2. Então não deves usar coisas que tens lá para casa e que um dia foram receitadas para ti, muito menos para outras pessoas, está bem? A automedicação é algo também muito frequente, algo que devemos evitar a todo o custo, está bem? Bem, então, vou aqui espreitar, e isso evita, torna-nos dependentes. Muitos dos medicamentos, há alguns que não, está bem, mas muitos deles tornam-nos dependentes. Então a pessoa fica dependente daquela medicação para dormir, fica dependente daquilo para estar calma, fica dependente para ter energia. Quando há outras estratégias, e há pouco não referi um mito, por lá esqueci-me dele, que é a psicoterapia é cara. Bem, o que é mais caro? É tu fazeres um processo psicoterapêutico para resolveres uma situação, ires à raiz do problema e retirares aquilo da tua vida, ou pelo menos minimizares o seu efeito, ou viveres a vida inteira dependente de medicamentos. Há pessoas que começam a tomar medicamentos na adolescência e quando chegam lá para os 30, 40 anos, já experimentaram tudo o que existe. Continuam numa busca por medicação que agora funcione. Repara, isto é de certeza mais caro do que fazeres um processo psicoterapêutico que demora o tempo que tiver que demorar até tu ficares bem, mas que pelo menos vai resolver o verdadeiro problema e não fazer o ilusionismo, criar uma ilusão de que as coisas estão bem, sendo que elas vão voltar, porque tu nem sequer sabes o que é que está a originar aquilo que tu estás a sentir, tu nem sequer consegues perceber, porque é esse também um dos processos, não é? Na psicoterapia tu tens compreensão daquilo que te está a acontecer.
E muitas vezes só da compreensão daquilo que te está a acontecer, a tua mente inicia processos de autocura. Então repara, sim, há casos em que a medicação é necessária. Sim, há casos em que a medicação não é necessária. E há um excesso de consumo de medicação, está bem? Então, o que é preciso começarmos a fazer? Olá, beijinho, Sandra! Beijinho para a horta, Sandra. Sandra vê-nos da horta. Certo, ok. Um beijinho, Fernanda, obrigada. Sim, é isso mesmo. Portanto, esta ilusão de que a tua mente fica, não é? De que já estou tratado, já estou curado, quando na verdade a situação continua lá e vai voltar a aparecer quando tiverem reunidas certas condições ou tu deixares de tomar o medicamento, isto é qualquer coisa que, isso sim, é realmente caro, tá bem? É realmente dispendioso, fica difícil e não é só isso que fica caro. Algumas pessoas contam que durante o período em que fizeram uma série de tratamentos e tomaram uma série de medicações, viveram ausentes. Não assistiram ao crescimento dos filhos. Não se aperceberam do que aconteceu nos 10, 15, 20 anos de relacionamento com o marido. E também não deram conta, enfim, da profissão que tiveram, do que foram desenvolvendo. Então, tudo isso lhes passou muito ao lado. Ok. Ok, mais uma pergunta. Certo. Olá, Marisol. Bem-vinda. Bem, então quando não se tem força, o facto de se reconhecer que não se tem força já é muito bom. O que quer dizer que há ainda alguma força. Caso contrário, nem havia força para reconhecer a ausência dela. Então, a verdade é que nós todos temos mais força dentro de nós do que o que imaginamos. E às vezes aquilo que nos parece impossível é só porque ainda não foi feito. Porquê? É preciso dar um pequeno passo. E um passo de cada vez. Então, o meu convite para ti é que dês esse passo. Que dês esse passo agora. E que inicies um caminho que seja rumo ao que tu queres. Porque algo fundamental, seja no projeto que for e na psicoterapia também, é tu definires o que é que tu queres para ti. E então aí sim, se tu queres qualquer coisa para ti, seja melhorar o teu estado, seja mudar a tua vida, seja lá o que for, vai ser mais fácil iniciares esse caminho. Mas não vai ser fácil, mas também não é fácil viver sempre no desequilíbrio ou na infelicidade. Então é uma escolha. Se tu escolheres mudar e deres o primeiro passo, vais ver que é mais fácil do que o que parece. Beijinho para ti, bem-vinda, muito bem-vinda. Vou espreitar aqui o comentário da Edith. Certo. Sim, Edith, acontece isso, não é? As pessoas, começam a tomar os medicamentos, deixam de ter os sintomas e é isso que é suposto, senão também não valia a pena tomar a medicação. Só que vivem um pouco na inconsciência, não é? Porque se eu não sei que algo me magoa, me provoca uma ferida, eu não vou poder evitar isso. Então, quando há um trabalho de consciência em torno do que é que está na origem, o que é que despleitou, como é que nós podemos ressignificar isso, e seja através da hipnoterapia, seja através da PNL, seja através de outra terapia, está bem, que possa utilizar-se e que um terapeuta experiente pode utilizar para chegar a bom porto, a bom resultado, não é? Com um cliente motivado, que queira mudar, que queira evoluir, porque por vezes há pessoas que têm muitos benefícios secundários do seu estado, está bem? Por incrível que pareça, isto é um processo inconsciente, está bem? Não vamos agora dizer aos nossos amigos que estão deprimidos, que estão a fazer de propósito, não é nada disso, mas há um processo inconsciente, por vezes, que despleta benefícios secundários. Isto é o quê? Imaginem uma família, aquela pessoa só tem atenção quando está doente, então acaba por perceber que as pessoas se juntam à volta dela, por exemplo, quando ela está em baixo, quando ela está deprimida. Isto acontece por vezes. O que é que acontece aqui? Há um certo apelo a manter aquele estado, porque a pessoa sabe que tem aquela atenção, não é? Isto não é um processo consciente, repito. Não confrontem a pessoa com o discurso de estás assim porque queres, porque ela não está assim porque queres, ela não tem força para estar diferente. Mas um terapeuta, um psicoterapeuta pode trabalhar esta questão e encontrar outros benefícios que a pessoa pode ter em estar bem, tá bem? Em almejar, desejar, estar em equilíbrio, tudo o que vai poder fazer, a vida que poderá ter, a forma como se vai ver a si própria. E tudo isto são questões que podem trabalhar, tá bem? Num processo psicoterapêutico, que é incrivelmente vasto, não vou estar a falar muito disso porque é complicado para agora, difícil, mas é qualquer coisa que pode ser trabalhado, tá bem? Bem, então, quando é que a psicoterapia pode ser útil?
Resumindo, ela pode ser útil quando tu estás, por exemplo, numa fase em que sentes emoções muito intensas, ou muita tristeza, muita revolta, muita raiva, e sentes que não estás bem, não estás a conseguir gerir. Quando, por exemplo, a tua produtividade, imagina, baixa drasticamente, mas não é um dia ou dois, é uma coisa que se mantém, não consegues trabalhar, a tua cabeça não para, sentes muita agitação, então é útil e poderá ser incrivelmente útil procurar ajuda psicoterapêutica. Se tens, por exemplo, ataques de pânico, e muitas pessoas não sabem o que é um ataque de pânico quando estão a tê-lo, porque são situações raras, não é muito comum, não é, falar-se sobre isto. Então, o ataque de pânico é um episódio em que tu sentes uma ansiedade extrema. Pode ser com o coração bater muito forte, pode ser com transpiração, pode ser com tonturas, podes quase que, em casos muito frequentes até, sentes que vais morrer. Porque o teu corpo está a emitir estes sinais todos de descontrole. Então, muitas pessoas encaram isto como sendo qualquer coisa de esotérico, de estou aqui com algum tipo de espírito. Não, já está tudo explicado isso, está bem? Não tem nada de esotérico, não tem nada de transcendente, tem explicação, é compreensível e pode ser tratado, está bem? Pode ser tratado, há casos mais difíceis, claro, mas há outros casos que se resolvem muito rapidamente e a pessoa passa de um estado extremo, de um desequilíbrio e de um descontrole tal para uma paz e uma confiança que parece quase impossível. É uma enorme reviravolta. Então vou aqui espreitar o meu tempo, exatamente, tenho aqui uma área a avisar-me que já ultrapassei o tempo, tenho que me despachar, ok? Já estou a caminho. Obrigada, Fernanda Matos, beijinho. Bem, depois também, se tens, por exemplo, pouca vontade de trabalhar, sentes-te desligado, não é, das tuas atividades e não tens prazer no que fazes, então aí é importante procurares a psicoterapia, está bem? Também, se tu sentes que as pessoas à tua volta estão preocupadas contigo, não é? Não é só um amigo, nem dois, nem três, nem é só um familiar ou dois. Há muita gente a perguntar: o que é que se passa contigo? Tu não andas bem? Então, se calhar, é caso para tu olhares um bocadinho para dentro de ti e perceberes se calhar há aqui algo que não está a correr pelo melhor e precisas, se calhar, de ser ajudado, está bem? De ajuda. Bem, mas muitas vezes as pessoas perguntam-me: mas como é que eu sei a quem é que vou pedir ajuda? Então, o último ponto que te vou falar é este. Como é que eu sei se devo pedir ajuda a uma pessoa ou outra? Bem, então é importante que quando queres ter psicoterapia, procures um profissional que seja credenciado, que saiba o que está a fazer. E se for um psicólogo que está inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses, é alguém que pelo menos fez um percurso, não é? E se for alguém, melhor ainda, e deve ser, da área clínica, que está orientado para a perturbação mental, para a doença mental, se é algo relativo a ansiedades, depressões, bipolaridades, todos estes processos, um psicólogo clínico está treinado para isso, para diagnosticar, para tratar, ok? Agora, também é importante que seja alguém com experiência profissional e experiência de vida, porque isso não quer dizer que seja necessariamente alguém, enfim, muito velho, mas que tenha alguma experiência profissional e alguma experiência de vida. E posso-te dizer que os 17 anos que tenho de prática clínica me permitiram ver muitos casos, muitas situações e ter experiências muito diversas, o que faz com que me seja mais fácil, quando estou com um paciente, rapidamente identificar a situação e tecer um eventual plano terapêutico para ele, não é? Torna tudo mais fácil. Depois também alguém que esteja em constante aprendizagem. E há colegas meus que, na área da psicologia, que atuam com a psicologia mais clássica. Eu também, enfim, tenho essas raízes, não é? Mas é muito importante que estejamos atualizados. E, por exemplo, nesta questão dos incêndios, não é? Na intervenção no trauma, existem terapias ligadas à hipnose, à PNL e por aí fora, que permitem resultados rápidos, muito interessantes mesmo, e que não é necessário fazer um processo terapêutico de anos, como antigamente estávamos habituados. Então, repara, que seja um técnico, um psicólogo que esteja atualizado, que esteja a par das terapias de vanguarda,
E, como te disse há pouco, porque o Nuno perguntava, não é? Eu trabalho quer com a hipnoterapia, como ferramenta, não é? É uma ferramenta para chegar a um fim. Eu tenho que utilizar aquela ferramenta, mas com um conhecimento do que é que eu estou a fazer, para onde é que eu estou a andar, não é? E não às escuras, a ver no que vai dar. Uso também o coaching, enfim, como formação de base também tenho, a cognitiva comportamental, que é uma das abordagens mais operacionais da psicologia e, claro, uma base, não é, do humanismo na relação com o cliente. Mas repara, isto é o meu modelo, o modelo que eu utilizo. Outros colegas meus utilizam coisas diferentes e sim, alguns trabalham também com psicanálise e farão com certeza ótimos trabalhos, não é a minha orientação. Mas então procura alguém credenciado, alguém em quem confies, está bem? Porque é muito importante que a tua experiência seja uma experiência que seja positiva para ti, para que tu possas criar ali uma boa aliança terapêutica para te libertares de problemas que, enfim, impedem o teu equilíbrio emocional e a tua felicidade, está bem? Ok, vou espreitar aqui mais alguns comentários. Antes de terminar, já estou 10 minutos depois da minha hora. Obrigada, Edith, beijinho para ti também. Muitos beijinhos para todas as pessoas que semanalmente acompanham os nossos diretos, partilham, convidam amigos. Muito obrigada a todos por todo esse cuidado. Bem, então, na verdade, o que é que a psicoterapia faz? Vai tratar a raiz dos problemas, está bem? O que está na origem da perturbação, percebendo que quando nós apenas estamos a pôr um penso rápido e por vezes a medicação sem acompanhamento, sem psicoterapia, é um penso rápido, não é? E um penso rápido numa ferida não vai desinfetar, não vai deixar cicatrizar. Bem? Então aqui nós vamos trabalhar de uma forma focada, orientada para a raiz do problema, para que a pessoa fique livre e não dependente, está bem? Então o trabalho é para capacitar a pessoa para que ela fique independente, para que ela até consiga e leve consigo ferramentas para ela utilizar no seu dia-a-dia e também fique mais consciente de si mesma ao ponto de ser capaz de pedir ajuda quando precisar. E termino com uma frase muito bonita de Jung, que nos diz que a psicologia ou a terapia psicológica não visa transportar o paciente para uma realidade impossível, para uma felicidade que não existe, mas sim ajudar o paciente a encarar com paciência, com firmeza, os momentos difíceis, porque a vida resulta deste equilíbrio entre a alegria e a tristeza. Desejo-te uma excelente noite e na próxima semana estamos de volta, novamente às 21h30, quinta-feira. Caso queiras as meditações Relações com a Alma, que são carinhosamente concebidas por mim e pelo Mário, ele vai colocar aqui embaixo o link para poderes aceder. E todas as semanas sai uma meditação. A partir do momento em que tu subscreves, são 9,99€ por semana, 5 meditações por mês durante 3 meses. Então, caso tu pretendas subscrever as meditações Relações com a Alma, podes clicar no link, podes falar comigo diretamente por mensagem privada, se quiseres agora no final do nosso direito. Também se quiseres o nosso livro, Relações com a Alma, o Segredo, com o nosso autógrafo, nós podemos fazer-te chegar por correio, ou se estiveres perto aqui da Maia ou do Porto, podemos entregar-te em mãos. É só também falares comigo, está bem? Por mensagem privada. Desejo-te então um excelente fim de noite, excelente fim de semana e partilha este direito se achares que ele pode ser útil a outras pessoas. Até breve, traz alma à tua relação.